Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você e vamos aqui mais uma vez estudar a palavra do Senhor dentro do nosso tema de estudo, que é bibliologia. Então, a doutrina sobre a palavra de Deus. Já estudamos aí vários temas sobre esse assunto de bibliologia. Vimos já sobre revelação, vimos já sobre inspiração, também vimos sobre tradução, que foi a última live produzida dentro deste assunto. E hoje, então, continuando a nossa temática, nós vamos estudar sobre iluminação. Então, todo mundo que está dentro de um seminário, por exemplo, quando está fazendo a matéria de bibliologia ou a doutrina sobre a palavra de Deus, vai estudar dessa temática também de iluminação. E o que é iluminação? Meus irmãos, a iluminação é a capacidade de entender as Escrituras Sagradas. E essa capacidade ela é dada pelo Espírito Santo a todo o crente. Então, você que já tem o Espírito Santo de Deus, agora você tem essa capacitação dada por Deus para que você leia as Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo e você possa compreender as Escrituras. Isso nós chamamos de iluminação. É quando a sua mente é iluminada para que você entenda, então, o que está escrito dentro da palavra de Deus. Nós temos versículos da palavra de Deus que nos ajudam a entender esse processo de iluminação e falam sobre a iluminação. Vamos ver alguns versículos aqui. O primeiro versículo está em João, capítulo 14, versículo 26. E diz assim, Jesus Cristo falando: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Note que Jesus Cristo está dizendo qual vai ser a função do Espírito Santo. O Espírito Santo, na vida do cristão, ele vai ter esta função de trazer a iluminação, para que nós possamos compreender as palavras de Deus, para que nós possamos compreender as palavras de Cristo. Então, aplicando esse versículo a nós, então nós vemos aqui a iluminação sendo dita nestas linhas. Um outro texto também é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios 2,16 diz assim para nós: Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Meus irmãos, nós agora temos a mente de Cristo. Antes da sua conversão, você não tinha a mente de Cristo. O Espírito Santo não habitava dentro de você. Você não tinha essa comunhão com o Espírito Santo. Mas a partir do seu novo nascimento, você agora tem uma nova criatura habitando dentro de você. Agora o Espírito Santo faz morada dentro do seu coração. E agora você ganhou a mentalidade celestial. Você ganhou uma nova maneira de raciocinar. Uma nova maneira de pensar. Você ganhou uma nova cosmovisão, a qual você vai enxergar como de fato o mundo é através das Escrituras. O que o texto está dizendo? Agora você tem a mente de Cristo, você pode entender as coisas espirituais. Você pode entender a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que o mundo, as pessoas que estão no mundo, elas estão cegas para as coisas espirituais. Como diz lá 2 Coríntios capítulo 4, onde diz que o espírito deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo. Olha só, eles estão cegos, mas a partir do momento que um deles enxerga a luz de Cristo, que é a luz desse mundo, que andar por Cristo não tropeçará, a partir desse momento que um deles é iluminado, como aconteceu com a gente também, nós somos iluminados, agora nós temos essa iluminação do Espírito Santo para entender as Escrituras Sagradas. Mais um versículo, olha só o que diz 1 João, lá no finalzinho da sua Bíblia, 1 João capítulo 2, diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 27, diz assim: "Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine,
Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Meus irmãos, aqui está falando que nós temos uma unção, e aqui está falando da unção bíblica. Qual que é essa unção? É a atuação do Espírito Santo na nossa vida. A unção do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo nos ensina todas as coisas. É o que o versículo está dizendo. Nós temos a capacidade espiritual dada por Deus para compreender a Escritura, compreender tudo aquilo que nos foi entregue, que nos foi revelado. E nós temos agora toda a Bíblia em nossa mão. Nós podemos compreendê-la conforme nós vamos estudando a palavra de Deus. E o Espírito Santo, de uma maneira gradual, vai iluminando o nosso entendimento para que nós possamos entender a palavra do Senhor. Evidentemente, nós começamos pelo básico. A Bíblia nos ensina que nós precisamos do genuíno leite espiritual para que a gente vá crescendo nesse caminho de salvação, para que a gente cresça espiritualmente. Então, nós começamos pelo básico. Então não fique pensando que você, novo convertido, você vai ler qualquer coisa da Bíblia e já vai entender todas as coisas. Não. Jesus Cristo, ele mesmo disse para os seus discípulos: olha, eu tenho muita coisa que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. O que Jesus está falando? Existem ensinamentos que ainda são pesados para vocês. Então vocês ainda não conseguem suportar esse ensinamento que é mais pesado. Vocês precisam começar de baixo, vocês precisam do leite, vocês precisam de um alimento mais rasinho, mais ralo, para que vocês consigam digerir e assim vocês vão se fortalecendo e à medida que vão crescendo, vocês vão ter a capacidade de receber, digerir um alimento um pouco mais robusto, um alimento um pouco mais pesado. Então note que o nosso crescimento ele é gradual, o nosso entendimento das Escrituras é gradual, conforme a gente vai recebendo a iluminação do Espírito Santo. Para ficar um pouco mais didático, vamos ver uma história na Bíblia que mostra um exemplo de iluminação. Alguém que não estava entendendo a situação, alguém que não estava entendendo a realidade espiritual daquela situação, mas ele foi iluminado, seus olhos foram iluminados, para que ele pudesse enxergar a verdade espiritual. Eu gostaria de ler 2 Reis, capítulo 6, nós leremos aqui uma pequena história, onde fala de um jovem que ele foi iluminado. 2 Reis, capítulo 6, lerei aqui a partir do versículo 15. Logo vocês vão entender qual que é o contexto que é muito conhecido de vocês. Então aqui está falando sobre Eliseu, e ele tinha um servo, um aprendiz de profeta junto com ele. E olha só o que diz aqui a partir do versículo 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos e iluminação, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalo e carros de fogo em redor de Eliseu. Daí o texto depois continua contando a história de que um povo cercou a cidade porque eles foram atrás de Eliseu. Eles queriam realmente capturar Eliseu, matar Eliseu. E aquele moço, aquele jovem, ele ficou apavorado quando ele viu: aqui na nossa casa só está Eliseu e eu. E agora, na nossa frente, uma multidão, um exército para capturar Eliseu. Nós vamos perder essa guerra. Daí Eliseu disse: não, calma aí. Nós estamos num número maior. Eles estão num número menor. Só que aquele servo, ele ficou pensando: não, mas como assim um número maior? Nós somos 2 apenas. Daí foi que Eliseu, ele orou: ilumina os olhos desse rapaz. Abra os olhos para que ele entenda a realidade espiritual. Foi aí então que ele viu uma multidão de anjos celestiais ao lado também de Eliseu, protegendo Eliseu. E evidentemente o texto vai mostrar depois que a guerra foi vencida facilmente, sem que Eliseu ter pego numa espada e sem que esse jovem também
tivesse que ter pego uma espada. Então note que é um exemplo sobre iluminação. Isso é iluminação, meus irmãos. Nós não estamos entendendo as coisas espirituais, mas conforme a gente vai estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos iluminar para que a gente entenda as coisas espirituais, para que a gente entenda a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Olha só, alguns cristãos, eles podem usufruir mais de iluminação do que outros. Por quê? Por que isso acontece? Porque alguns cristãos podem usufruir de mais iluminação e outros menos iluminação. Por quê? Meus irmãos, a iluminação, ela anda junto com a busca do crente. Se o crente, ele busca mais da palavra de Deus, ele tem uma vida de piedade, ele ora mais, ele está em busca de conhecimento, ele evidentemente vai ter mais iluminação. Aquele outro crente que é relaxado com as escrituras, que não valoriza a igreja local, que não valoriza os cultos, que não está dando o valor que a palavra de Deus merece, evidentemente ele vai ter menos iluminação, ele não vai compreender as coisas espirituais, porque não está buscando. A palavra de Deus fala, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, vai encontrar as coisas. Isso é aplicado para a nossa vida também. Se o cristão ele está buscando a palavra de Deus, está buscando ler, faz o seu estudo da palavra de Deus, ele vai compreender as coisas espirituais. Mas se o cristão não valoriza a palavra de Deus, lê pouquíssimo a Bíblia, ele vai compreender muito menos das coisas espirituais. Foi dessa maneira que os apóstolos deram puxões de orelha em muitas igrejas. Na igreja de Corinto, também como a carta direcionada aos hebreus, todos eles levaram puxões de orelha. Por quê? Eram para eles, devido ao tempo de conversão que eles já tinham, serem mestres, serem doutores, serem professores de escola dominicais. Eram para eles ser pregadores da palavra de Deus. Mas o puxão de orelha foi, vocês têm tanto tempo de convertido e vocês ainda não suportam alimento pesado. Vocês ainda precisam de mamadeira. Vocês ainda precisam do leitinho, o alimento raso da palavra de Deus. Tanto tempo de convertido, mas vocês não podem suportar uma carne, vocês não podem suportar um churrasco, um alimento espiritual mais robusto. Vocês têm que começar da base. Esse foi o puxão de orelha que os apóstolos deram para muitos crentes, muitas igrejas, que apesar do tempo de conversão, ainda não tinham esse crescimento espiritual. Por quê? Não valorizavam a palavra de Deus, não valorizavam o estudo da palavra de Deus e dessa maneira não tinham a iluminação para compreenderem a palavra do Senhor. Olha só, meus irmãos, para terminar, nós estudamos aqui em uma das lives sobre inspiração. Hoje nós estamos estudando sobre iluminação. É interessante que você não confunda as coisas. Não confunda inspiração com iluminação. São duas coisas diferentes. Se você perdeu essa live sobre inspiração, vá aí na plataforma do YouTube e procure essa live e você poderá assistir para entender o que é inspiração e assistindo a de hoje, evidentemente, você entenderá o que é iluminação. Qual que é a diferença de iluminação para inspiração? Inspiração, perceba bem, é o poder divino para escrever as Escrituras. Então, inspiração está ligado a escrever as Escrituras. Você não foi inspirado, eu não fui inspirado, o seu pastor da sua igreja não foi inspirado por Deus. Quem foi inspirado? Os 40 homens que Deus escolheu para escreverem a Escritura. Inspiração está ligada ao processo de escrever a Bíblia. Então, inspiração já cessou. Inspiração não tem mais no dia de hoje. Ninguém pode dizer que está inspirado pelo Espírito Santo para escrever alguma coisa, não. Então, inspiração é o processo de escrita da Bíblia. Iluminação é o processo de entender as Escrituras, aquilo que foi já escrito. Então, para ficar bem fácil, inspiração é o processo de escrever. Iluminação é o processo de ler e entender. Percebeu? Inspiração, o processo de escrever, e iluminação é o processo de ler e entender as Escrituras. Hoje nós podemos ser iluminados, não mais inspirados. Nós podemos ser iluminados para entender aquilo que já foi inspirado por Deus. Toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Então, para ficar claro para a gente, a diferença de inspiração
e iluminação. Meus irmãos, eu espero que essa live também tenha contribuído para a sua compreensão das Escrituras. Qual que é o desejo do meu coração? Que você se dedique em ler e estudar a palavra do Senhor. Sabe aquela leitura anual que muitos cristãos, eles realmente abraçam e fazem aquela leitura anual? Tente fazer isso também, caso você não tenha essa prática, né? Sempre pegue a Bíblia, sempre esteja lendo ela, tente colocar um período para que você possa terminar a Bíblia, leia de Gênesis, Apocalipse, e também, além da leitura normal, que é bom que você faça, tenha também um cronograma de estudo da palavra de Deus. Procure auxílios, procure ajuda, procure materiais que vão te ajudar a você estudar a Bíblia, você entender aquilo que está escrito. Teologia sistemática, teologia bíblica, como que eu posso entender um livro da Bíblia? Então procure materiais, procure o pastor da sua igreja, procure o professor da escola dominical da sua igreja, para que ele te auxilie também, como você pode estar estudando mais a palavra do Senhor. Então se dedique na leitura, se dedique no estudo da palavra de Deus e usufrua dessa maneira da iluminação, da unção do Espírito Santo na sua vida, para que você possa compreender as Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe a você, a sua casa, sua família.